O guarda de segurança desmaiou ao ver o colar que o mendigo estava usando, o mesmo que sua filha usava quando desapareceu há 9 anos. Nas ruas movimentadas de Cuautla, Morelos, Esteban Ruiz caminhava com um passo pesado e um olhar vazio. Aos 45 anos, o uniforme de segurança que ele usava parecia pendurado sobre seu corpo emaciado, uma testemunha silenciosa de anos de negligência e abuso de álcool. Seu rosto, sulcado por rugas prematuras, refletia o peso de uma década de remorso e buscas infrutíferas. Quase 10 anos atrás, em uma noite da qual Esteban se lembrava com dolorosa clareza, sua esposa Marisol e sua filha Lucia, com apenas 8 anos de idade, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Naquela noite, Esteban havia chegado em casa bêbado e furioso como tantas outras vezes. Gritos e o som de vidros quebrando encheram o pequeno apartamento. Quando acordou na manhã seguinte, com a cabeça latejando e o gosto amargo do arrependimento na boca, ele se viu sozinho. Marisol e Lucia haviam desaparecido, levando consigo apenas o essencial. Desde então, Esteban viveu em um limbo de culpa e desespero. Ele alternava entre períodos de busca frenética e a queda no abismo do álcool. Seu emprego como segurança em um shopping local era a única coisa que o mantinha à tona, embora por pouco tempo. Naquela tarde, enquanto fazia sua ronda habitual pelas ruas ao redor do shopping, algo chamou sua atenção. Um homem, visivelmente indigente, estava remexendo em uma lata de lixo. Não era uma cena incomum em Cuautla, mas algo no pescoço do homem fez Esteban parar em seu caminho. Pendurado acima da camiseta suja, um pequeno medalhão de ouro brilhava. O coração de Esteban começou a bater forte. Ele conhecia aquele medalhão. Ele mesmo o havia comprado para Lucia em seu 8º aniversário, apenas algumas semanas antes da fatídica noite de seu desaparecimento. Era uma peça única, feita especialmente para ela, com seu nome gravado em delicadas letras cursivas. Sem pensar 2 vezes, Esteban se aproximou do homem. Desculpe-me, disse ele com a voz trêmula. Esse medalhão, onde você o conseguiu? Onde você o conseguiu? O homem, assustado com a interação repentina, ecoou instintivamente. Seus olhos, afundados em um rosto desgastado pela vida nas ruas, mostravam uma mistura de desconfiança e medo. O que é isso? Perguntou ele, segurando o medalhão de forma protetora. Eu o encontrei, ele é meu agora. Stephen sentiu o mundo se desvanecer ao seu redor. 10 anos de busca, de noite sem dormir, imaginando os piores cenários possíveis, e agora, de repente, ele tinha uma pista tangível. Por favor, ele implorou, lutando para manter a compostura, esse medalhão pertenceu à minha filha. Ele desapareceu há anos. Preciso saber onde ela o encontrou. O homem que se apresentou como Thomas olhou para Stephen com uma mistura de compaixão e suspeita. Após um momento de hesitação, ele suspirou profundamente. Olhe, senhor, eu não sei nada sobre sua filha. Encontrei este colar há alguns dias na entrada dos túneis antigos perto do rio Cuautla. Você sabe, aqueles que dizem que faziam parte de um antigo sistema de drenagem. Esteban conhecia os túneis. Eles faziam parte da história local. Um labirinto subterrâneo que se estendia por baixo de partes da cidade, abandonado há décadas e objeto de inúmeras lendas urbanas. Nunca teria lhe ocorrido procurar por eles. Você pode me levar? Perguntou Esteban. Sua voz era uma mistura de desespero e esperança renovada. Tomás hesitou por um momento, mas algo no olhar suplicante de Esteban o comoveu. Tudo bem, ele finalmente concordou, mas não espere encontrar muita coisa. Esses túneis são perigosos e cheios de vagabundos e viciados em drogas. Enquanto seguia Tomás pelas ruas de Cuautla, em direção aos túneis antigos, Esteban sentiu que seu coração ia explodir. Pela primeira vez em uma década, ele tinha uma pista real sobre o paradeiro de Lucia. No entanto, uma voz dentro dele o lembrou de manter suas expectativas sob controle. Ele já havia seguido pistas falsas antes, cada uma delas o deixando mais abalado do que a anterior. Ao chegar à entrada dos túneis escondidos atrás de uma vegetação densa e anos de abandono, Stephen parou. O cheiro de umidade e abandono era irresistível. A escuridão que se estendia além da entrada
Parecia provocá-lo, como se guardasse segredos que ele não estava preparado para descobrir. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Tomás, percebendo a hesitação de Esteban. Esteban fechou os olhos por um momento, lembrando-se do rosto sorridente de Lucia, da risada de Marisol, da vida que eles tinham antes que o vício dele arruinasse tudo. Ela abriu os olhos com uma determinação renovada. Tenho que fazer isso, respondeu ela. Já esperei tempo demais. Com essas palavras, Stephen deu o primeiro passo na escuridão, sem saber que aquele simples ato marcaria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Os túneis guardavam segredos mais profundos do que ele poderia imaginar, e em suas profundezas ele encontraria não apenas respostas, mas também a oportunidade de redenção que tanto desejava. A escuridão envolveu Stephen e Thomas à medida que eles se aprofundavam nos túneis. O ar ficava mais denso a cada passo, com umidade e o eco distante de gotejamentos. Esteban ligou a lanterna do celular, revelando paredes de concreto desgastadas e pisos cobertos de entulho. Onde exatamente você encontrou o medalhão? Perguntou Esteban, sua voz ecoando na passagem estreita. Tomás apontou para a frente. Um pouco mais adiante, em uma bifurcação. Mas ouça, esses túneis são traiçoeiros. As pessoas dizem que há algum tipo de cidade subterrânea aqui embaixo, mas ninguém que eu conheça chegou tão longe. À medida que avançavam, Stephen notou marcas nas paredes. Símbolos estranhos, setas e números que pareciam formar algum tipo de código. Seu coração batia forte, dividido entre a esperança e o medo. De repente, um barulho os assustou. Passos apressados e vozes abafadas se aproximaram. Antes que pudessem reagir, eles se viram cercados por um grupo de jovens, com não mais de 20 anos, armados com paus e com olhares suspeitos. Quem são vocês? Exigiu uma garota de cabelos curtos e aparência feroz, que parecia ser a líder. O que estão fazendo aqui? Esteban, com as mãos no ar, tentou manter a calma. Meu nome é Esteban. Estou procurando minha filha e minha ex-esposa. Elas desapareceram há 10 anos e... Besteira, interrompeu outro jovem. Provavelmente são da empresa de construção. Eles estão vindo para nos expulsar. A confusão tomou conta de Esteban. Empresa de construção? Não, você não está entendendo. Eu só quero encontrar minha família. O nome da minha filha é Lucia. Ela teria 18 anos agora. Minha ex-esposa se chama Marisol. Por favor, se você souber de alguma coisa... A menção desses nomes provocou uma reação imediata. Os jovens trocaram olhares e sussurros. O líder, após um momento de deliberação, falou: Venha conosco, mas se tentarem alguma coisa, vão se arrepender. Guiados pelo grupo, Stephen e Thomas se aprofundaram nos túneis, depois do que pareceu ser uma eternidade de voltas e reviravoltas e passagens. Eles chegaram a um espaço aberto que deixou Stephen sem fôlego. Diante deles, estendia-se uma verdadeira cidade subterrânea. Barracas e estruturas improvisadas enchiam a caverna. Luzes alimentadas por geradores iluminavam o local, revelando jardins hidropônicos, áreas comuns e o que parecia ser uma escola improvisada. Dezenas de pessoas de todas as idades se aglomeravam, algumas olhando com curiosidade para os recém-chegados. Bem-vindos à Nova Esperança, disse a líder, seu tom agora menos hostil. Eu sou Ximena, sigam-me. Enquanto caminhavam pela comunidade subterrânea, Esteban não conseguia acreditar em seus olhos. Famílias inteiras viviam aqui, crianças brincavam em áreas designadas, e adultos trabalhavam em várias tarefas. Era um mundo totalmente funcional escondido sob as ruas de Cuautla. Ximena os conduziu a uma estrutura maior, que parecia funcionar como um centro comunitário. Ao entrarem, Esteban congelou. Ali, diante dele, estava uma mulher que, apesar dos anos que haviam se passado, ele reconheceu instantaneamente. Marisol? Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. A mulher se virou, e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Esteban, disse ela, sua voz era uma mistura de surpresa e medo. O tempo parecia ter parado. 10 anos de separação, dor e arrependimento se condensaram naquele momento. Esteban deu um passo à frente, mas parou quando viu a expressão de Marisol, uma mistura de medo,
e determinação. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, com a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Antes que Esteban pudesse responder, outra voz o congelou em seu caminho. Papai! Ele se virou lentamente para ver uma jovem de 18 anos, com os mesmos olhos que ele lembrava de sua pequena Lucia, mas ela não era mais a garotinha que ele havia deixado para trás. Era uma mulher jovem e forte com um olhar que misturava descrença e uma dureza que partiu seu coração. Lucia. Esteban conseguiu dizer, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha filha. Mas Lucia não se moveu para abraçá-lo. Em vez disso, ela se aproximou de Maris. Ela se aproximou de Marisol, colocando-se protetoramente na frente dela. O que você quer? Perguntou Lucia, seu tom frio e distante. Como você nos encontrou? Esteban, tomado pelas emoções, tentou explicar sobre o medalhão, sua busca, os anos de arrependimento, mas cada palavra parecia inadequada diante da realidade do que ele via. Marisol, depois de um momento de silêncio tenso, falou. Esteban, eu não sei como você nos encontrou, mas você precisa entender. Este lugar, Nueva Esperança, é um refúgio para famílias que fogem de situações como a que estamos vivendo. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. A realidade atingiu Esteban em cheio. Ele não apenas havia encontrado sua família, mas estava descobrindo que eles haviam sido fundamentais para a criação dessa comunidade clandestina. Um refúgio para aqueles que, como eles, haviam fugido de situações abusivas. Eu sinto muito, começou Esteban, com a voz embargada. Sei que não mereço seu perdão, mas eu mudei. Passei todos os dias dos últimos 10 anos me arrependendo, procurando por eles, tentando ser melhor. Lucia, com lágrimas nos olhos, mas mantendo sua posição, respondeu. E você acha que isso é suficiente? Você sabe quantas noites eu chorei, quanto medo nós tivemos? Stephen abaixou a cabeça, o peso de suas ações passadas o esmagando. Não sei. Eu daria tudo para poder mudar o passado. Mas estou aqui agora e quero consertar as coisas. Por favor, me dê uma chance. Marisol e Lucia trocaram olhares com uma conversa silenciosa entre elas. Finalmente Marisol falou. Esteban, este lugar é mais do que um refúgio para nós. É nosso lar, nossa missão. Não podemos simplesmente abandoná-lo. Não estou pedindo isso, respondeu Esteban rapidamente. Eu só quero fazer parte da vida de vocês de alguma forma. Ajudar se eu puder. Mostrar a eles que eu mudei. Ximena, que estava observando em silêncio, interveio. Talvez haja uma maneira. Esteban, você sabe por que estamos tão na defensiva? Nossa comunidade está em perigo. Há planos para uma grande construção bem acima de nós. Se eles prosseguirem, tudo isso será destruído. Esteban olhou ao redor, vendo pela primeira vez não apenas sua família perdida, mas uma comunidade inteira lutando para sobreviver. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez eu possa ajudar, disse ele lentamente. Meu trabalho como segurança. Tenho acesso a informações, contatos na cidade. Eu poderia. Não. Lucia interrompeu bruscamente. Não podemos confiar nele. Como saberemos que ele não vai nos trair? O silêncio caiu sobre a sala. Esteban sentiu o peso de uma década de erros sobre seus ombros, mas naquele momento, olhando nos olhos de sua filha, da mulher que um dia amou e da comunidade que eles haviam construído, ele sabia que faria o que fosse preciso para provar seu valor. Vou mostrar a eles que mudei, disse Stephen com determinação. Não estou pedindo que confiem em mim imediatamente, mas me deem uma chance de ajudar, para fazer a coisa certa de uma vez por todas. Marisol, depois de um longo momento de reflexão, assentiu lentamente com a cabeça. Está tudo bem, Esteban, você pode ficar e ajudar, mas será vigiado, e ao primeiro sinal de que não mudou de verdade, você deve ir embora, entendeu? Esteban assentiu com a cabeça, grato por essa pequena oportunidade. Obrigado. Não vou falhar com você, eu prometo. Assim começou o verdadeiro desafio para Esteban. Ele não apenas teria que enfrentar seus próprios demônios e vícios, mas também conquistar a confiança de toda uma comunidade
e o mais importante, de sua própria família. Os dias seguintes foram um turbilhão para Esteban. Ele foi designado para um pequeno espaço na comunidade, longe de onde Marisol e Lucia moravam. Todas as manhãs, ele acordava com a determinação de provar a si mesmo, mas também com o peso esmagador de seu passado. O primeiro desafio veio mais cedo do que ele esperava. Em sua terceira noite em Nueva Esperança, o estresse e a ansiedade o levaram ao limite. Suas mãos tremiam e seu corpo gritava por uma gota de álcool. Ele se viu vagando pelos túneis, desesperado para escapar e encontrar uma bebida. Foi então que ele encontrou Don Emiliano, um senhor de idade que parecia ser uma espécie de conselheiro na comunidade. O vício é uma fera difícil de domar, não é, rapaz? Disse o velho com sua voz suave, mas penetrante. Esteban, surpreso e envergonhado, mal conseguia acenar com a cabeça. Venha comigo, ofereceu Don Emiliano. Tenho algo que pode ajudá-lo. Ele o conduziu a um pequeno jardim hidropônico, onde cresciam várias ervas. Don Emiliano preparou uma infusão com algumas delas e a ofereceu a Esteban. Isso não vai curar seu vício, explicou, mas pode ajudar a acalmar sua ansiedade. A verdadeira batalha está em sua mente e em seu coração. Enquanto bebia a infusão, Esteban ouviu a história de Don Emiliano. Ele também havia sido alcoólatra, perdido a família e quase perdido a vida. Foi o Nueva Esperança que o salvou. Mas lembre-se, advertiu Don Emiliano, este lugar não é mágico. A verdadeira força deve vir de você. Aquela noite marcou um ponto de virada para Esteban. Ele começou a frequentar as reuniões de apoio da comunidade, enfrentando seus demônios dia após dia. Toda vez que a tentação o assaltava, ele se lembrava do olhar de decepção nos olhos de Lucia, da desconfiança nos olhos de Marisol, e encontrava forças para resistir. Enquanto isso, Esteban mergulhava no trabalho da comunidade. Ele ajudava nos jardins, consertava sistemas elétricos, e aos poucos começou a ganhar o respeito de alguns moradores. Entretanto, seu relacionamento com a família continuava tenso. Lucia o evitava ativamente, e nas poucas vezes em que se encontravam, a tensão era palpável. Marisol, por sua vez, mantinha uma distância educada, observando cada movimento dele com cautela. Uma tarde, enquanto Esteban estava trabalhando no conserto de uma bomba d'água, Lucia se aproximou inesperadamente. — Por que você ainda está aqui? Perguntou ela, com um tom que misturava curiosidade e desafio. Esteban, surpreso com a interação repentina, respondeu honestamente: — Porque quero fazer parte da vida de vocês, porque quero provar que posso ser melhor, e porque este lugar, o que vocês construíram aqui, merece ser protegido. Lucia o encarou por um momento, como se estivesse procurando a verdade em suas palavras. — Você sabe que não será fácil, certo? Você não pode simplesmente aparecer depois de 10 anos e esperar que tudo fique bem. — Eu sei, respondeu Stephen com um suspiro. E não espero ser perdoado da noite para o dia. Só quero ter a chance de tentar. Algo na sinceridade de suas palavras pareceu tocar Lucia. Por um breve momento, sua expressão se suavizou. Veremos, disse ela finalmente antes de se afastar. Essa pequena troca, embora tensa, deu a Esteban uma centelha de esperança. Foi um começo, mesmo que pequeno. Enquanto Esteban lutava contra seus demônios internos e tentava reconstruir as pontes com sua família, a ameaça externa à Nueva Esperança crescia. Ximena e outros líderes comunitários se reuniam com frequência, discutindo estratégias para proteger seu lar. Em uma dessas reuniões, para a qual Esteban foi convidado com relutância, a gravidade da situação foi revelada. A empresa de construção Desarrollo Urbano del Futuro S.A. havia acelerado seus planos. Eles tinham fortes conexões políticas e estavam se esforçando para começar a trabalhar dentro de meses. Precisamos de informações privilegiadas, disse Ximena, olhando diretamente para Esteban. Você disse que tinha contatos na cidade. É hora de usá-los. Esteban assentiu, ciente de que aquele era o momento de provar seu valor. Farei tudo o que puder, ele prometeu. Mas você precisa entender que isso pode ser perigoso. Se descobrirem que estou vazando informações...
Agora você está preocupado com o perigo. Interrompeu Lucia, que estava presente na reunião. Depois de tudo o que você nos fez passar? O comentário atingiu Esteban como um soco no estômago, mas ele se manteve firme. Estou preocupado com o perigo para todos vocês. Se eu for descoberto, eles podem me rastrear até aqui. Marisol, que havia permanecido em silêncio, falou. Ele está certo. Precisamos ser cuidadosos. Não podemos colocar toda a comunidade em risco. A tensão na sala era palpável. Esteban sabia que estava andando em uma corda bamba, um passo em falso, e ele perderia a pouca confiança que havia conseguido ganhar. Tive uma ideia, disse ele finalmente. Posso abordar a empresa de construção como um possível investidor. Meu trabalho como guarda de segurança me dá alguma credibilidade em questões de proteção de propriedades. Eu poderia oferecer meus serviços e, ao mesmo tempo, obter informações privilegiadas. A proposta foi recebida com um silêncio contemplativo. Finalmente Ximena assentiu. É arriscado, mas pode funcionar. Esteban, se você fizer isso, estará colocando muita coisa em jogo. Você tem certeza? Esteban olhou para Marisol e Lucia antes de responder. Tenho certeza. Está na hora de eu fazer algo certo por vocês. Por todos vocês. E assim Esteban embarcou em uma perigosa missão de espionagem. Durante o dia, ele mantinha seu emprego como guarda de segurança. À noite, ele se infiltrava no mundo das incorporadoras imobiliárias, conquistando gradualmente a confiança delas. O estresse dessa vida dupla começou a cobrar seu preço. As noites sem dormir se tornaram mais frequentes, e a tentação do álcool voltou com força renovada, mas toda vez que ele sentia que estava prestes a cair, lembrava-se das palavras de Dom Emiliano e do olhar de Lucia. Eu não poderia falhar com eles. Não dessa vez. Enquanto isso, em Nueva Esperança, a vida continuava. Esteban notou mudanças sutis em seu relacionamento com Lucia e Marisol. Embora ainda distantes, elas não o evitavam mais. Lucia até começou a lhe fazer perguntas sobre seu trabalho e suas descobertas. Certa noite, depois de uma reunião particularmente tensa com os executivos da empresa de construção, Esteban voltou para Nueva Esperança exausto e desmoralizado. Para sua surpresa, ele encontrou Marisol esperando por ele na entrada dos túneis. Você está com uma aparência terrível, disse ela com um tom que misturava preocupação e reprovação. Foi uma noite difícil, respondeu Esteban, cansado demais para manter sua fachada habitual de fortaleza. Marisol olhou para ele por um longo momento antes de falar. Eu sei que o que você está fazendo é perigoso, e sei que está fazendo isso por nós. Apenas tenha cuidado, está bem? Aquelas palavras, as primeiras palavras de preocupação genuína que Marisol havia dito a ele em anos, tocaram algo profundo em Stephen. Sem pensar, ele deu um passo em direção a ela, mas parou quando viu sua expressão alarmada. Desculpe-me, disse ele rapidamente recuando. Eu agradeço a você, Marisol. Vou tomar cuidado, eu prometo. Enquanto a observava se afastar, Esteban sentiu uma mistura de esperança e determinação renovada. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de redenção afinal. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, enquanto Esteban se preparava para outra reunião com a empresa de construção, recebeu uma notícia que abalaria os alicerces de Nueva Esperança e colocaria à prova tudo o que ele havia conquistado até então. A notícia veio como um raio em um céu claro. Esteban estava em seu pequeno espaço em Nueva Esperança, preparando-se para mais um dia de seu perigoso jogo duplo, quando Ximena entrou, com o rosto coberto por uma máscara de preocupação e urgência. Esteban, temos um problema, disse ela sem preâmbulos. Acabei de receber informações de um de nossos contatos na prefeitura. A empresa de construção acelerou seus planos. Eles começarão as escavações preliminares em 2 semanas. O mundo pareceu parar por um momento. 2 semanas? Era muito menos tempo do que eles haviam previsto. Stephen sentiu o peso de toda a comunidade cair sobre seus ombros. Como isso é possível? Perguntou ele, tentando manter a calma. Eles ainda deveriam estar na fase de aprovação da licença. Ximena balançou a cabeça frustrada. Parece que eles têm mais conexões do que pensávamos. Conseguiram contornar vários processos burocráticos. Esteban, precisamos dessas informações agora mais do que nunca.
Se não encontrarmos uma maneira de detê-los, ele não precisou terminar a frase. Ambos sabiam o que estava em jogo. O Nova Esperança, o abrigo que Marisol e Lucia haviam ajudado a construir, lar de dezenas de famílias, estaria em perigo iminente. Eu entendo, disse Esteban, sua mente já trabalhando em possíveis estratégias. Farei o possível para pensar em algo concreto na reunião de hoje. Mas, Ximena, precisamos nos preparar para o pior. Precisamos de um plano de contingência. Ximena assentiu com a cabeça, com a exaustão visível em seus olhos. Já estamos trabalhando nisso, mas sem provas sólidas da ilegalidade de suas ações, não temos muito com que lutar. Quando Ximena saiu, Esteban ficou sozinho com seus pensamentos. O medo e a ansiedade ameaçaram dominá-lo, e por um momento, o conhecido efeito do álcool tomou conta dele. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e se lembrou do motivo pelo qual estava lutando. Naquela tarde, vestido com seu melhor terno, e com uma determinação inabalável, Esteban dirigiu-se aos escritórios da Desarrollo Urbano del Futuro S.A. Seu coração batia forte enquanto subia no elevador, ciente de que aquela poderia ser sua última chance de obter as informações de que precisavam. A reunião começou como tantas outras, sorrisos falsos, apertos de mão firmes e a conversa superficial de sempre sobre o futuro brilhante que o projeto traria para Cuautla. Mas dessa vez, Esteban estava determinado a ir além. Usando toda a astúcia que havia desenvolvido em seus anos como guarda de segurança, ele começou a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre licenças e processos de aprovação. Ele notou como alguns executivos trocavam olhares nervosos e como outros evitavam determinados assuntos. Foi aí que ele cometeu um erro. Em sua ânsia de obter informações, ele insistiu demais em um ponto particularmente sensível relacionado a estudos de impacto ambiental. O diretor do projeto, um homem chamado Rodrigo Vega, olhou para ele com súbita desconfiança. Senhor Ruiz, disse ele, para alguém interessado em investir em segurança, o senhor parece muito preocupado com questões que não lhe dizem respeito. Esteban sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tinha ido longe demais. Ele tentou se recompor, desviar a conversa, mas já era tarde demais. Ele viu Vega fazer um sinal sutil para um de seus assistentes que saiu rapidamente da sala. A reunião terminou abruptamente pouco tempo depois. Quando Esteban se dirigiu ao elevador, percebeu que 2 seguranças o seguiam a uma distância discreta. Seu coração estava batendo forte. Eles haviam descoberto sua farsa. Em um ato de desespero, Esteban conseguiu escapar por uma saída de emergência. Ele correu pelas ruas de Cuautla, com sua mente em um turbilhão de medo e adrenalina. Ele sabia que não podia voltar direto para Nova Esperança. Não podia correr o risco de levar ninguém até lá. Depois de horas circulando pela cidade, certificando-se de que ninguém o estava seguindo, ele finalmente chegou aos túneis. Quando chegou, encontrou a comunidade em alerta. Seu desaparecimento não havia passado despercebido. Marisol foi a primeira a se aproximar dele. Seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. O que aconteceu? Estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. Esteban, ainda ofegante por causa da corrida e da tensão reprimida, mal conseguia articular. Eles me encontraram. Eles sabem que algo está errado. Ximena e outros líderes comunitários rapidamente se reuniram em torno de Esteban. Em uma sala de reuniões improvisada, ele contou a todos o que havia acontecido nos escritórios da empresa de construção. Isso é ruim, disse Ximena, com a voz carregada de preocupação. Se eles suspeitarem que alguém os está investigando, podem acelerar ainda mais seus planos. Ou pior, acrescentou outro dos líderes, eles podem vir nos procurar diretamente. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Todos na sala estavam cientes do que estava em jogo. Foi Lucia quem quebrou o silêncio. O que fazemos agora? Perguntou ela, com a voz mais suave do que o normal, dirigindo-se a Esteban. Esteban olhou para a filha, surpreso com a falta de hostilidade em seu tom. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Tenho uma ideia, disse ele, mas é arriscada e precisarei da ajuda de todos. Nas horas seguintes, Stephen apresentou seu plano.
Usando seus contatos na cidade e as informações que havia conseguido reunir, ele propôs uma estratégia ousada: expor publicamente as irregularidades da empresa de construção. Se conseguirmos fazer com que a mídia se interesse pela história, se conseguirmos mostrar como essa construção não é apenas ilegal, mas também colocaria em risco famílias vulneráveis, poderemos gerar pressão pública suficiente para impedi-los, explicou. O plano era perigoso. Significava se expor abertamente, arriscando que a existência do Nueva Esperança se tornasse de conhecimento público, mas também era sua melhor chance. Marisol, que havia ficado em silêncio durante a explicação, finalmente falou. Esteban, se fizermos isso, você estará colocando um alvo em suas costas. A empresa de construção, os políticos corruptos, eles virão atrás de você. A preocupação em sua voz fez o coração de Esteban pular uma batida. Eu sei, ele respondeu suavemente, mas é um risco que estou disposto a correr, por você e por todos aqui. Lucia, com lágrimas nos olhos que ela tentou esconder, acrescentou. Você não precisa fazer isso sozinho. Nós podemos ajudar. Esteban olhou para a filha, tocado por sua oferta. Obrigado, mas não posso colocá-la em perigo. Nenhum de vocês. Nós já estamos correndo perigo, interveio Ximena. E essa luta é nossa, tanto quanto é sua. Faremos isso juntos. E assim, com uma mistura de medo e determinação, a comunidade de Nueva Esperança se preparou para sua maior batalha. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Esteban, junto com uma pequena equipe, trabalhou incansavelmente reunindo provas, preparando documentos e entrando em contato com jornalistas de confiança. Marisol e Lucia, por sua vez, ajudaram a organizar as famílias da comunidade. Elas prepararam testemunhos e histórias que mostrariam ao mundo a importância de Nueva Esperança e o impacto devastador que sua destruição teria. À medida que os preparativos avançavam, Esteban notou uma mudança sutil em seu relacionamento com Marisol e Lucia. As barreiras que existiam há tanto tempo estavam lentamente começando a se desfazer. Pequenos gestos, olhares preocupados e até mesmo um sorriso compartilhado, ocasionalmente lhe davam esperança. Uma noite, enquanto ele trabalhava até tarde organizando documentos, Lucia se aproximou dele com 2 xícaras de café. Achei que você poderia precisar disso, disse ela, oferecendo-lhe uma das xícaras. Obrigado, respondeu Stephen, surpreso e grato pelo gesto. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, o ar pesado com palavras não ditas. Finalmente, Lucia falou. Por que você está fazendo tudo isso, pai? Por que se arriscar tanto? Esteban olhou para a filha, vendo nela a criança que ela havia sido e a mulher forte que ela havia se tornado. Porque eu falei com eles uma vez, disse ele com a voz embargada, e jurei a mim mesmo que, se tivesse a chance de consertar as coisas, eu o faria. Vocês, esta comunidade, merecem ser protegidos, e se eu puder fazer algo para ajudar, eu farei. Lucia o encarou, como se realmente o estivesse vendo pela primeira vez em anos. Você mudou, disse ela finalmente. Eu tento. Esteban respondeu com um sorriso triste. Todos os dias. Esse momento de conexão foi interrompido por uma comoção vinda da entrada dos túneis. Esteban e Lucia correram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, depararam-se com uma cena caótica. Ximena e outros estavam cercando um homem ofegante e assustado. Ele era um dos contatos de Esteban na cidade. Esteban, o homem gritou quando o viu. Você precisa sair daqui, todos vocês. A empresa de construção, eles descobriram a localização dos túneis. Eles estão a caminho com maquinário pesado. Eles planejam selar as entradas esta noite. O pânico se espalhou como fogo entre os presentes. Stephen sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Eles haviam agido tarde demais, enquanto a comunidade entrava em um frenesi de atividade, preparando-se para uma evacuação de emergência. Esteban se deparou com a decisão mais difícil de sua vida. Ele sabia que tinha de fazer algo drástico para ganhar tempo, para dar a todos a chance de escapar e colocar seu plano em ação. Ele olhou para Marisol e Lucia, que estavam ajudando a organizar as famílias. Em seus olhos, ele viu medo,
mas também uma força que nunca havia apreciado totalmente antes. Cuidem uns dos outros, ele disse a elas, com a voz quase num sussurro. Antes que eles pudessem responder, Stephen se virou e correu para a saída dos túneis. Ele tinha um plano que poderia lhe custar tudo, mas que poderia salvar a Nova Esperança. Enquanto corria pelas ruas de Cuautla, indo em direção ao perigo e não para longe dele, Esteban sentiu uma estranha mistura de medo e paz. Pela primeira vez em sua vida, ele estava fazendo a coisa certa, independentemente do custo pessoal. A noite estava escura, e as primeiras gotas de chuva estavam começando a cair, como se o próprio céu prenunciasse a batalha que estava prestes a ser travada. Ao longe, Stephen podia ouvir o rugido de máquinas pesadas se aproximando. O tempo estava se esgotando e, com ele, a esperança de toda uma comunidade. A chuva caía forte enquanto Esteban corria pelas ruas de Cuautla, com o coração batendo forte em uma mistura de medo e determinação. Ao longe, ele podia ver as luzes de máquinas pesadas se aproximando dos túneis. Ele sabia que tinha de agir rápido. Com uma última olhada em direção à entrada de Nueva Esperança, Esteban tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Ele sacou o celular e discou um número que havia jurado nunca usar. Aqui é Esteban Ruiz, disse ele assim que atenderam. Preciso falar com Rodrigo Vega, do Desarrollo Urbano del Futuro. Diga a ele que tenho informações sobre os túneis. Enquanto esperava, Esteban repassou mentalmente seu plano. Era arriscado, mas se funcionasse, ele poderia ganhar o tempo que a comunidade precisava para escapar e implementar sua estratégia de exposição pública. Ruiz, a voz brusca de Vega soou do outro lado da linha. Você tem coragem de ligar depois de sua pequena apresentação? Dê-me um motivo para não mandá-lo para a cadeia agora mesmo. Esteban respirou fundo. Eu tenho algo que você quer, Vega. Informações sobre os túneis, sobre as pessoas que vivem lá. Mas isso tem um preço. Houve um momento de silêncio tenso antes que Vega respondesse. Estou ouvindo. Encontre-se comigo cara a cara. Eu lhe darei todas as informações de que precisa, mas primeiro, quero garantias. Após uma breve negociação, eles combinaram um ponto de encontro. Esteban sabia que estava indo direto para a Cova dos Leões, mas era a única maneira de desviar a atenção dos túneis e ganhar um tempo precioso. Enquanto isso, em Nueva Esperança, reinava o caos. Famílias inteiras empacotavam apressadamente o pouco que podiam carregar. Marisol e Lucia, juntamente com Ximena, estavam liderando a evacuação, guiando pequenos grupos por rotas de fuga alternativas que haviam preparado para emergências como essa. Onde está o papai? Perguntou Lucia com a voz carregada de preocupação, enquanto ajudava uma mãe com seus filhos pequenos. Marisol, com uma mistura de orgulho e medo nos olhos, respondeu. Ele está fazendo o que acha certo. Ela está protegendo todo mundo. Naquele momento, as duas compreenderam a magnitude da mudança em Esteban. O homem que antes os havia magoado tanto, agora estava arriscando tudo por eles e pela comunidade que haviam construído. Enquanto a evacuação continuava, Esteban chegou ao ponto de encontro combinado com Vega. Era um velho armazém abandonado nos arredores da cidade. A chuva estava caindo forte, criando um cenário dramático para o que estava prestes a acontecer. Vega chegou acompanhado de 2 guarda-costas corpulentos. Seu rosto era uma máscara de desprezo e curiosidade. Muito bem, Ruiz, disse Vega com a voz quase inaudível por causa do som da chuva batendo no telhado de metal. Aqui estou eu. É bom que sua informação valha a pena. Esteban, encharcado e tremendo, mas com uma determinação inabalável, começou a falar. Ele lhes contou sobre os túneis, sobre a comunidade que vivia lá, mas misturando verdades com mentiras cuidadosamente elaboradas. Seu objetivo era manter Vega interessado por tempo suficiente para mantê-lo longe da verdadeira localização de Nueva Esperança. Enquanto Esteban falava, Vega ouvia com interesse crescente. No entanto, à medida que a conversa avançava, algo na atitude de Esteban alertou Vega. Espere um minuto, Vega interrompeu com os olhos estreitados em suspeita. Isso não está batendo certo. Você está nos levando para o caminho errado, não está? O coração de Esteban se acelerou. Ele sabia que esse momento chegaria, mas esperava ter ganhado mais tempo.
Pense nisso, Vega, disse Esteban, tentando manter a calma. Por que eu lhe contaria tudo isso se não fosse verdade? Estou arriscando minha vida aqui. Mas Vega não se deixou enganar. Com um gesto ele ordenou que seus guarda-costas prendessem Esteban. Achou que podia brincar comigo, hein? Rosnou Vega, aproximando-se ameaçadoramente. Agora você vai nos contar a verdade, ou as coisas vão ficar muito feias para você. Naquele momento, Esteban sabia que havia chegado ao fim do caminho, mas ele também sabia que cada minuto que conseguisse manter Vega aqui seria mais um minuto para sua família e a comunidade escaparem. Vá em frente, Vega, disse Esteban com um sorriso desafiador. Faça o que você tem que fazer. Mas lembre-se, quando tudo isso vier à tona, e virá, será você quem acabará atrás das grades. A fúria tomou conta do rosto de Vega. Ele ergueu o punho pronto para golpear Esteban, quando de repente o som das sirenes encheu o ar. As luzes das viaturas da polícia iluminaram o armazém. Vega e seus homens entraram em pânico. O que você fez? Gritou Vega olhando para Esteban com uma mistura de raiva e medo. Esteban, surpreso, mas aliviado, respondeu: Eu não fiz nada. Parece que suas atividades ilegais finalmente o pegaram, Vega. Quando a polícia cercou o prédio, Esteban viu uma figura familiar entre os policiais. Era seu ex-colega de trabalho, agora um detetive, a quem ele havia confiado algumas das informações sobre as atividades ilegais da construtora como último recurso. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividades. Vega e seus homens foram presos, enquanto Esteban foi levado à parte para dar seu depoimento. Você chegou bem na hora, disse Esteban ao seu antigo parceiro. O detetive sorriu. Graças às informações que você nos deu, conseguimos montar um caso sólido. Mas Esteban, onde está sua família? Você mencionou que eles estavam em perigo. O rosto de Esteban escureceu. Eu tenho que voltar. Agora? Enquanto Esteban era escoltado de volta à cidade, sua mente estava com Marisol, Lucia e toda a comunidade de Nueva Esperança. Será que eles tinham conseguido escapar a tempo? Estariam seguros? A chuva estava começando a diminuir quando chegaram à entrada dos túneis. O coração de Esteban parou por um momento quando ele viu que a entrada estava intacta. Não havia sinal do maquinário pesado que deveria selar os túneis. Com o coração na garganta, Esteban se apressou para entrar, seguido de perto por seu antigo parceiro e outros policiais. Os túneis estavam silenciosos demais. Marisol, Lucia! Esteban gritou, sua voz ecoando nos corredores vazios. Não houve resposta. À medida que avançavam mais profundamente nos túneis, Esteban sentiu o pânico crescer dentro dele. Será que tinham chegado tarde demais? Será que a comunidade tinha sido descoberta e... Seus pensamentos foram interrompidos por um som distante. Vozes. Esteban correu em direção à fonte do som, com os policiais seguindo logo atrás. Ao dobrar uma esquina, ele se deparou com uma cena que o deixou sem fôlego. Ali, em um dos maiores espaços de Nueva Esperança, estava toda a comunidade. Famílias inteiras, crianças e idosos todos reunidos e... comemorando. Papai! O grito de Lucia cortou o ar. Antes que Esteban pudesse processar o que estava acontecendo, ele se viu envolvido em um abraço feroz de sua filha. Marisol se aproximou com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. Você conseguiu, disse ela suavemente. Esteban, ainda confuso, olhou ao redor. Mas, o que aconteceu? Achei que eles tinham que evacuar, que o maquinário estava chegando para selar os túneis. Ximena se aproximou com um sorriso orgulhoso no rosto. Sua distração nos deu o tempo que precisávamos, Esteban. Enquanto você mantinha Vega ocupado, nós colocamos nosso plano em ação. No fim das contas, enquanto Esteban arriscava sua vida distraindo Vega, a comunidade estava trabalhando a todo vapor. Usando os contatos e as informações que haviam reunido, eles conseguiram alertar a mídia e as autoridades sobre as atividades ilegais da empresa de construção. Mas isso não é tudo, acrescentou Lucia, com o rosto radiante de orgulho. Mamãe teve uma ideia brilhante. Marisol, com uma humildade que contrastava com a magnitude de suas ações, explicou.
lembrei-me de que tínhamos documentos antigos que provavam que esses túneis fazem parte do patrimônio histórico de Cuautla. Nós os apresentamos às autoridades culturais, e em poucas horas eles declararam toda essa área como um local protegido. Esteban ficou atônito. Todo o seu plano, seu sacrifício, tinha sido apenas uma parte de algo muito maior. A comunidade que ele havia subestimado havia demonstrado uma força e uma astúcia incríveis. Mas, e o maquinário? Os homens de Vega? Perguntou ele, ainda tentando processar tudo. Um dos moradores, um homem mais velho chamado Dom Joaquim, riu. Isso. Acontece que temos alguns amigos no Sindicato dos Trabalhadores. Quando eles descobriram o que estava acontecendo, convenceram os operadores das máquinas a ter uma parada inesperada. O riso e o alívio se espalharam pela sala. Stephen se viu rindo e chorando ao mesmo tempo, tomado pela emoção. Naquele momento, seu antigo parceiro, o detetive, se aproximou. Esteban, precisamos conversar sobre tudo isso. Há muita coisa para explicar às autoridades. Esteban assentiu com a cabeça, ciente de que ainda havia desafios pela frente, mas quando ele olhou para Marisol e Lúcia, viu em seus olhos algo que não via há anos: confiança, respeito e talvez o início do perdão. Nós estaremos com você, disse Marisol pegando sua mão. Lúcia assentiu com a cabeça, ficando do outro lado do pai. Enquanto se preparavam para partir e enfrentar o que viesse, Esteban sabia que, independentemente do que acontecesse, ele não estava mais sozinho. Ele havia encontrado não apenas sua família, mas uma comunidade inteira. E nesse processo ele havia se encontrado. Os dias e as semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. A história de Nueva Esperança tornou-se notícia nacional. Jornalistas de todo o México se reuniram em Cuautla para conhecer a incrível história da comunidade clandestina e sua luta contra a corrupção corporativa. Esteban, Marisol e Lúcia se viram sob os holofotes da mídia. Apesar de não se sentirem à vontade no início, eles logo perceberam que essa era a chance de dar voz àqueles que por tanto tempo permaneceram nas sombras. As autoridades, inicialmente céticas, logo foram forçadas a reconhecer a legitimidade do Nueva Esperança. Os documentos históricos apresentados por Marisol, juntamente com a pressão pública gerada pela cobertura da mídia, levaram à declaração oficial dos túneis como patrimônio cultural protegido. Enquanto isso, o caso contra a Desarrollo Urbano del Futuro S.A. e seus cúmplices no governo local estava avançando rapidamente. As provas reunidas por Esteban e pela comunidade foram cruciais para desmantelar uma rede de corrupção que se estendia muito além de Cuautla. Mas para Esteban, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Agora que o perigo imediato havia passado, ele enfrentava a tarefa mais difícil de todas: reconstruir seu relacionamento com Marisol e Lúcia. Em uma tarde, enquanto a comunidade trabalhava para melhorar as condições dos túneis, agora com o apoio de voluntários e organizações de toda a região, Esteban encontrou um momento para conversar a sós com Marisol. Tudo isso é incrível, disse ele, olhando em volta com admiração. O que você construiu aqui, o que você conseguiu. Estou muito orgulhoso de você, Marisol. Marisol olhou para ele, com uma mistura de emoções em seu rosto. Obrigada, Esteban, mas você sabe que nada disso apaga o que veio antes. Esteban assentiu com a cabeça. O peso de suas ações passadas ainda pesava em seus ombros. Eu sei, e não espero que isso aconteça. Só quero que você saiba que eu entendo o dano que causei. Estou empenhado em ser melhor, não apenas para você, mas para mim mesmo. Marisol o estudou por um momento antes de falar. Você mudou, Esteban. Estou vendo isso. E estou disposta a tentar reconstruir algo. Não será fácil e levará tempo, mas acho que vale a pena tentar. Essas palavras, mais do que Esteban jamais ousara esperar, encheram-no de uma esperança que ele não sentia há anos. Com Lúcia, o processo foi igualmente desafiador, mas recompensador. Certa noite, enquanto trabalhavam juntos em um projeto para melhorar o sistema de ventilação dos túneis, Lúcia finalmente abriu seu coração. Sabe,
Durante anos eu o odiei, disse ela, com a voz calma, mas carregada de emoção. Eu odiava o que você tinha feito conosco, como você nos machucou. Mas ver você nesses últimos meses, ver você mudar, arriscar tudo por nós, me fez perceber que as pessoas podem realmente mudar, se dedicarem a isso. Esteban, com lágrimas nos olhos, mal conseguia responder. Lucia, eu sinto muito, por tudo. Sei que não posso mudar o passado, mas prometo que todos os dias tentarei ser o pai que sempre deveria ter sido. Lucia olhou para ele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu sei, papai. Estou disposto a lhe dar essa chance. Com o passar dos meses, a New Hope se transformou. O que antes era um refúgio escondido, tornou-se um símbolo de esperança e resiliência. Os túneis, agora seguros e reformados, tornaram-se um espaço comunitário único, atraindo visitantes de todo o país. Esteban, Marisol e Lucia trabalharam incansavelmente com o restante da comunidade para transformar Nueva Esperança em um modelo de desenvolvimento sustentável e apoio mútuo. Eles estabeleceram programas de educação, oficinas vocacionais e serviços de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. O sucesso de Nueva Esperança inspirou comunidades em todo o México. Logo, projetos semelhantes surgiram em outras cidades, criando uma rede de apoio e solidariedade que se espalhou por todo o país. Esteban, que já havia chegado ao fundo do poço, se viu liderando workshops sobre dependência e recuperação. Sua história de redenção tornou-se uma fonte de inspiração para muitos que lutavam contra seus próprios demônios. Marisol, reconhecida por seu papel na preservação do patrimônio cultural, foi convidada a dar palestras em universidades e a participar de projetos de desenvolvimento comunitário em todo o país. Lucia, inspirada por sua experiência, decidiu estudar direito, determinada a lutar pelos direitos das comunidades vulneráveis e contra a corrupção corporativa. Uma tarde, quase 2 anos depois daquela noite chuvosa que mudou tudo, Esteban se viu sentado em um dos jardins hidropônicos do Nueva Esperança. Marisol e Lucia se juntaram a ele, cada uma trazendo uma xícara de café. No que está pensando, papai? Perguntou Lucia, notando a expressão contemplativa de Esteban. Esteban olhou para a filha, depois para Marisol, e finalmente para o túnel movimentado além do jardim, onde os membros da comunidade entravam e saíam com propósito e alegria. Penso em milagres, disse ele suavemente. Como às vezes dos lugares mais escuros, pode surgir a luz mais brilhante. Como o perdão e o amor podem transformar tudo. Marisol pegou sua mão, uma ação que agora parecia natural e reconfortante. Percorremos um longo caminho, disse ela. Lucia, sorrindo, acrescentou. E ainda temos um longo caminho a percorrer. Stephen assentiu com a cabeça, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Sim. E sou grato por cada passo do caminho, mesmo os mais difíceis, pois eles nos trouxeram até aqui, até este momento. Enquanto o sol se punha sobre Cuautla, sua luz se filtrava através de engenhosos sistemas de espelhos nos túneis de Nueva Esperança. Esteban Ruiz sabia que havia encontrado algo mais valioso do que qualquer tesouro. Uma segunda chance, uma família reunida, e uma comunidade que provava que, com amor, determinação e esperança, até mesmo os sonhos mais impossíveis podem se tornar realidade. Nas profundezas da terra, onde antes havia apenas escuridão e desespero, agora brilhava uma luz de esperança, um testemunho do poder da redenção e do inquebrantável espírito humano.